Boa tarde. Eu quero que vocês leiam essa palavra que ela foi colocada nessa mensagem. Quero que você olhe, que você leia cada palavra, para que você entenda que algumas pessoas estão evangelizando a palavra de Deus de forma corrompida, estão ensinando a palavra de Deus de uma forma errada e que muitas pessoas têm se desviado da fé por crer nesse evangelho. Perceba que o apóstolo Paulo, ele ordena que não devemos dar ouvidos a um outro evangelho, senão esse que vos tenho pregado. Então perceba que Paulo, o apóstolo Paulo, ungido pelo Espírito Santo de Deus, homem de Deus escolhido para defender o reino, ele deixa muito claro que há um outro evangelho sendo pregado. E você sabe que evangelho é esse que vem sendo pregado? Agora eu vou te dizer qual é o evangelho que vem sendo pregado. Você procura a Deus dentro da sua igreja. E você vai para a igreja, cria uma expectativa de que você entenderá mais sobre o reino de Deus. E você chega em sua igreja e você ouve tudo, menos a palavra de Deus. Ou você ouve a palavra de Deus de uma forma muito pobre, explicada de uma forma muito frágil. Uma palavra que não traz entendimento. E você foi à igreja buscando a palavra de Deus. Você foi à igreja de pedra com fome da palavra de Deus e voltou com mais fome ainda. Porque aquilo que você viu lá dentro, aquilo não alimentou a sua alma. E você chegou em casa e pensou, Senhor, hoje o culto não foi bom. E eu quero te dizer algumas coisas. Se você é desse tipo de pessoa que tem procurado um alimento para se alimentar, o alimento espiritual que é a palavra de Deus, e não tem encontrado. Em primeiro lugar, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você nunca poderá ir a uma igreja, porque nós é que somos a igreja. A palavra de Deus ensina isso no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24. O livro de Atos, capítulo 7, fala exatamente a mesma coisa. 1 Coríntios, capítulo 3, fala exatamente a mesma coisa. Nós somos a igreja do Deus vivo. Vós não sabeis que sois templo do Espírito Santo de Deus? E que Deus habita em vós? Lucas 17, o reino de Deus está dentro de nós. A grande questão é a seguinte, querido, você só poderá entender a palavra de Deus caso Deus habite dentro da pessoa que vos ensina. E o que tem acontecido? Você procura a igreja por quê? Porque sua vida está toda errada. Tudo na sua vida dá errado. Você quer um iPhone 6, você quer um carro, você quer uma casa melhor, você quer um carro melhor, você quer uma escola melhor para seu filho, você quer uma roupa melhor, uma mochila mais cara. E você entra na igreja e você ouve exatamente isso. Pessoas dando testemunhos acerca de coisas materiais. Quando, na verdade, o Evangelho de Cristo não é isso. Pelo contrário, Jesus foi enfático ao dizer, não ameis o mundo e nem o que nele há. Porque o mundo passa, e com sua concupiscência passará o mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanecerá para sempre. Então você vai a uma igreja faminto, procurando a palavra, para que essa palavra ela entre no seu coração e corte tudo aquilo que tem te feito mal. E o que acontece? Você sai ainda pior lá de dentro, porque você vê que os seus irmãos deram testemunhos, dizendo que estão morando em uma casa melhor, estão morando em um carro melhor, que estão andando com um carro melhor, que a sua vida melhorou, que o salário aumentou. E se você olhar, tudo isso é material. E Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Não adianta você ter a melhor comida, não adianta você ter o melhor carro, não adianta você ter o melhor emprego. Faltará a presença de Deus em sua vida. E essa presença de Deus, ela só poderá ser suprida por intermédio de uma pregação sincera da palavra de Deus. E a pregação sincera da palavra de Deus, ela é isenta de qualquer tipo de interesse. Porque eu, por exemplo, estou pregando para você nesse momento e eu não tenho nenhum interesse no seu dinheiro. Eu nem te conheço. Eu não tenho o menor interesse de aparecer.
O meu interesse é anunciar aquilo que as igrejas vêm omitindo, o reino de Deus. Porque a palavra de Deus ela é enfática ao dizer que nós devemos primeiro buscar o reino de Deus para que as demais coisas elas nos sejam acrescentadas. E você vai para a igreja ansioso e sai da igreja mais ansioso ainda? Querido, esse evangelho que estão te pregando é o evangelho amaldiçoado. O apóstolo Paulo ensinou no livro de Gálatas, capítulo 1, que se alguém pregar um evangelho diferente desse que nós temos pregado, que ele seja amaldiçoado, que ele seja excluído. Então Deus te dá essa opção agora. Saia dessa igreja que não tem edificado a sua alma. Você tem se sentido mais faminto. Você tem sido ainda mais escravo do pecado, ainda mais cobiçoso, ainda mais carnal e menos espiritual desde que você entrou na igreja. E é justamente por isso que Jesus escreveu que essas pessoas são 2 vezes mais merecedoras do inferno, porque elas estão em contato com a palavra de Deus, têm oportunidade para levar a palavra de Deus e, no entanto, elas não o fazem. Elas se voltam para as coisas do mundo. O objetivo dessas pessoas é o quê? É a cobiça. É propagar a cobiça, é propagar o bem material, como se Deus... Jesus morreu na cruz para te dar um carro zero? Jesus morreu na cruz para te dar um iPhone 6? Jesus morreu na cruz para que você tivesse mais com seu irmão e tirasse onda com a cara dele? Perceba como seus pensamentos são mesquinhos, medíocres, rudimentares, paleolíticos, pré-históricos, satanistas. Esse é você. Esse é você que está me ouvindo. Imoral, sexual, escravo da religiosidade. A sua religião irá te matar. Os seus desejos cobiçosos irão te matar. Não há negociação com o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo é renúncia para o mundo. Não ameis o mundo e nem o que nele há, porque o mundo passa com suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. A sua prioridade tem sido ir para a igreja para ouvir um Deus de bênção, não um Deus de regeneração espiritual, um Deus de cura, um Deus que tira esse ódio do seu coração, essa mágoa, essa sede de moralidade, essa mentira, esse espírito de adultério, esse espírito de vício que entrou na sua vida. Eu vejo famílias destruídas pela ausência da presença de Deus. E essas pessoas frequentam igrejas e são pessoas vazias, pessoas religiosas. São pessoas que sabem que estão vivendo uma enganação, de que vão para a igreja, mas que suas casas estão infelizes. E que o diabo reina dentro da casa dessas pessoas. E a prova disso é a grande desgraça que essas pessoas elas se encontram. Porque é o marido que briga com a esposa, é a esposa que briga com o marido. É o filho que não fala com a mãe que não fala com o filho. Cada um no seu canto, com seu celular, sem interação. Essa é a vida do infeliz religioso. Esse é o evangelho do diabo que vem sendo anunciado dentro das igrejas, que tem promovido a separação das famílias de uma forma sutil. Porque o diabo ele não vai aparecer com um chifre para você. Você acha que o diabo vai aparecer com as asas de anjo para você? O diabo vai aparecer vestido de terno e gravata com um sorriso no rosto, dizendo que te aceita como você é e que Jesus te ama. Você está entendendo o que eu estou falando? Procure entender o que eu estou dizendo e você vai entender que eu estou falando do seu pastor, que não sabe nem o que você faz, ou seja, ele não é um pastor. Porque o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas, ele direciona o caminho. Os atalaias de Deus, eles sempre demonstram a direção pela qual o povo de Deus escolhido ele deve trilhar. E eu te digo que o caminho pelo qual você deve trilhar a sua vida é se afastando do pecado, livrando-se de toda a concupiscência, ou seja, de tudo aquilo que não provém de Deus. Todo o desejo cobiçoso, tudo aquilo que é do mundo, você precisa abrir mão dessas coisas e ser feliz pela simples presença de Deus em sua vida. Porque se a simples presença de Deus em sua vida não é o suficiente para te fazer feliz, então você é só mais um ímpio e precisa de uma viagem para Miami, para Paris, para descansar sua cabeça. Porque você negligencia o sangue de Cristo. Você deposita o descanso da sua alma em viagens, em carros, em casas, em bens materiais, seu maldito desgraçado. Você é um bode do inferno.
Porque aquele que está em Cristo, ele só precisa da presença de Deus. O rei Davi, ele foi enfático no Salmo 40:18, quando ele diz que é pobre e necessitado, mas o Senhor cuida dele. Davi, justamente por isso, ele era o homem segundo o coração de Deus, porque a presença de Deus bastava para ele, porque ele sabia que é na presença de Deus, é na fraqueza de Davi que o poder de Deus se aperfeiçoa. É na fraqueza do homem que o poder de Deus se aperfeiçoa. Se você é pobre, olhe para o alto. Se você é rico, olhe para o alto. Você não tem nada. Tudo é uma ilusão. Basta um acidente, basta uma doença, e você estará diante de Deus para ser julgado por toda a eternidade. Muitos de vocês não têm dimensão do sofrimento eterno que Deus preparou para os filhos da desobediência, porque a palavra dele é muito clara em relação a isso. Muitos de vocês vivem a vida de uma forma negligente, sabendo que estão na ilusão, mas são incapazes de fortalecer o espírito de vocês e servir a Deus em espírito e em verdade. Queridos, o Salmo 73 ele é muito claro. Ao seu tempo, quando seus pés resvalarem, vocês serão aniquilados e tomados por grande surpresa, porque você morrerá aqui e abrirá os olhos na eternidade. E os anjos te levarão diante de Deus para que você passe o resto da sua vida e não haverá morte, porque a morte acaba sendo um descanso para o vivo. Mas na segunda morte vem o julgamento, e o julgamento ele pode ser bom para você, para que você habite no templo do Senhor, na cidade de Jerusalém, ou que você sofra com Satanás o cálice dobrado da ira de Deus, porque tudo que o diabo faz, Deus preparou para ele em dobro. Deus prometeu ao diabo, isso está escrito na Bíblia, aquilo que tu faz, eu servirei em dobro. Então, se você hoje sofre, você sofrerá dobrado. Se você hoje é maldoso, você sofrerá dobrado. A glória da segunda casa, ela será maior que a da primeira. Se você é incapaz de abrir mão dos desejos carnais, dos desejos materiais, então você serve a tudo, menos a Deus. Se você está cobiçando, não está feliz com a sua vida, acha que o arroz e feijão no seu prato é pouco, acha que a sua roupa é velha, se você não está feliz com a sua vida, querido, saiba que você é uma alma miserável que carece da presença de Deus. Porque com pouco ou com muito, nós aprendemos a ser abastados pela presença de Deus. Isso vem de Davi, isso vem de Paulo, isso vem de mim. Porque vendo os apóstolos, vendo os profetas, eu pude entender como a minha vida funciona. E eu posso equiparar a minha vida à vida desses grandes homens de Deus, que abriram mão de tudo para poder guardar a palavra de Deus dentro do coração e não se contaminar com as coisas do mundo. Querido, eu tenho pena de você que está me ouvindo agora e que não está entendendo a minha mensagem. Eu tenho muita pena de você que está me ouvindo agora e está questionando alguma coisa. Ainda não li os comentários, mas eu quero te dizer o seguinte, independentemente de quem você seja, Jesus separará os bodes e as ovelhas. Há muitos bodes nessa página e eu quero separá-los. Eu quero afastar os bodes dessa página para que permaneçam apenas as ovelhas de Cristo. E essas ovelhas são o motivo pelo qual Deus me faz emitir essa mensagem para você. Então arrependa-se dos seus pecados, repense a sua vida. Leia a palavra de Deus. Viva o Evangelho. Porque a sua igreja tem te enganado. Você é uma pessoa vazia, uma pessoa cheia de ódio, cheia de rancor. A sua alma carece de alimento sólido. Saia dessa igreja que não tem alimentado a sua alma. Pessoas dando escândalo ao seu lado, pessoas que se dizem servas de Deus, mas não são servas de Deus. E a palavra de Deus nos ensina isso. Essas pessoas estão lá dentro fazendo figuração. Elas não nasceram para servir a Deus. Elas nasceram para ficar sentadas num banquinho de igreja, dando amém, glória a Deus e aleluia, para um falso profeta que prega um evangelho da morte, que tem levado muitos ao matadouro, porque cego que guia cego, ambos cairão no precipício. Então Deus me envia essa mensagem hoje para que você se desvie desses cegos e saia da direção do precipício que você tem andado. Trilhe no caminho da vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus a não ser por ele.
Somente Ele é o único nome pelo qual nós devemos ser salvos. Atos 4:12. Então, afaste-se da sua religião e aproxime-se de Deus, e Deus se aproximará de vocês. Queridos, essa é uma palavra para pessoas verdadeiras. Eu não estou aqui para pregar para quem idolatra pastor, para quem frequenta igrejas. Essas pessoas são pessoas mortas. Eu estou pregando essa palavra aqui para pessoas que vão para a igreja e sentem que não estão no lugar que Deus preparou para elas, no lugar que Deus quer que elas estejam. Estou pregando para esse tipo de gente que está insatisfeito dentro da igreja, que está infeliz por não aprender a palavra, que tem visto muita heresia, muita coisa errada dentro da própria igreja, e que está questionando a própria fé por achar que isso é uma grande enganação. E de fato é. Saia dessa igreja, saia dessa mentira. Leia a palavra, pratique. O reino de Deus, ele é vivo. Nós somos a igreja do Deus vivo. Pare de ir à igreja, seja você a igreja. Eu peço que você compartilhe essa mensagem com as pessoas verdadeiras que estão buscando a palavra de Deus, pessoas que estão realmente buscando o entendimento da palavra de Deus, porque se levantarão servos do diabo que não têm um pingo de entendimento, servos do diabo que são insensatos, que nasceram para idolatrar pastores e dizer amém, glória a Deus, aleluia. Olhe para o lado e diga que seu irmão é uma bênção e vamos passar a sacolinha do dízimo e vou passar o cartãozinho da Cielo. Essas são as pessoas mortas fadadas ao inferno, que se disfarçam de ministros da justiça, para encher as igrejas de pedra, de almas podres e vazias. Tire a sua alma desse lugar. Retorne à vida. Ossos ressequidos. Ouçam a palavra do Senhor. Leiam Ezequiel 37. Porque Deus quer devolver a vida à sua alma. E depende de você. Porque a palavra foi dita e eu lavo as minhas mãos do seu sangue nesse momento. Você que escutou essa palavra, ai de ti não colocar em prática, porque o Senhor te cobrará, e cobrará caro. E haverá choro e ranger de dentes, e não haverá desculpa no grande dia, caso você negue essa palavra que o Senhor te envia, para que a sua vida seja restaurada, para que a sua vida seja edificada, para que você trilhe uma vida de verdade ao lado de Cristo, longe de todo tipo de enganação, porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode lutar contra Cristo, a não ser a favor dele. Então repense a sua vida, porque o mundo é uma ilusão, o evangelho que você vem ouvindo dentro da sua igreja é uma ilusão, e toda ilusão traz um grande sofrimento, porque um dia a verdade vem à tona, e quando a verdade vier, que é Jesus Cristo, você será lançado ao fogo do inferno com o diabo e seus anjos e toda a sua família. E ali não haverá tempo para arrependimento. O arrependimento deve ser feito hoje, agora. Então arrependa-se dos seus pecados e creia no Evangelho, porque esse é o Evangelho de Paulo, é o Evangelho de Cristo, é o Evangelho de Deus. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.